Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. E eu quero falar algo para você aqui tremendo, poderoso. Este vídeo é um estudo bíblico abençoadíssimo, profundo. Neste estudo bíblico, neste vídeo que eu vou rodar para você aqui, vou passar para você, eu conto uma experiência de visão, arrebatamento consciente. Já ouviu falar disso? Uma visão como se fosse um arrebatamento consciente? Ah, você quer saber mais sobre o dom de visão, né? Então você vai ficar até o final desse vídeo. O vídeo é longo porque é um estudo bíblico, então se você quiser assistir em 2 ou em 3 vezes, faça isso. Você sabia que tinha um profeta na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que ele era um telepata, ele teletransportava? Todas essas informações eu vou passar para você aqui agora, o estudo profundo, coisa de Deus. Eu vou contar a experiência que Deus me levou dentro de um terreiro de macumba e me mostrou algumas coisas que estavam acontecendo lá na hora. Eu não vou nem falar mais aqui para deixar você curioso para você ver essas experiências. E não é conto da carochinha não, irmão. Isso aqui é Bíblia e profundidade bíblica. Você vai ver aqui agora nesse estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, né? Esse vídeo aqui eu já tinha prometido já 2 vezes, né? Nos vídeos anteriores que eu contei aí as experiências das visões que eu tive. Então, agora vai vir aqui o estudo bíblico para você aprofundar mais ainda, tá bom? E olha só, marca já o seu joinha, marca já o seu gostei, deixa o seu like aí, você que já segue o nosso canal, que já conhece o nosso conteúdo. E se você vai falar assim, eu só vou dar like depois, se eu gostar eu vou dar o like. Então, fica à vontade, tá bom? Preste bem atenção, eu quero que você desconsidere os endereços que vão aparecer aí no vídeo, tá? Porque esses endereços das nossas igrejas, primeira coisa, a de Umas, nós não temos mais o trabalho na cidade de Umas, aqui no interior de Goiás. E não temos mais a igreja aqui em Aparecida de Goiânia, porque nós mudamos de endereço. Ao invés de Aparecida de Goiânia, agora nós estamos em Goiânia, neste endereço aqui no Jardim América, tá bom? Deixa eu colocar aqui rapidamente também os horários dos cultos, são esses aqui, né? Mas por agora, por causa do surto do tal do negócio aí, que não pode nem falar o nome, que o YouTube vai desmonetizar, você sabe o que está acontecendo, então, por causa disso, nós não estamos tendo cultos, tá? E aí você fica ligado aí, que quando nós formos retomar as atividades da igreja, eu vou estar avisando aqui para todos vocês participarem. Mas são esses dias aqui, ó. Domingo de manhã, 9h30 da manhã, segunda-feira, 7h30 da noite e quinta-feira, 7h30 da noite, ok? E preste bem atenção, já começamos a campanha lá no nosso canal principal, a campanha de Daniel, onde nós iremos orar 3 vezes por dia, tá? Fica ligado, a primeira oração já foi postada pela pastora Cleise, pensa numa mensagem poderosa. Quer assistir também essa oração? Primeiro link aqui nas descrições, tá bom? Vai estar escrito assim, ó, campanha de Daniel. Só você clicar e ir lá. Então agora você vai ficar aqui com esse vídeo, com esse estudo bíblico poderoso. Vai muito edificar. E ajuda a compartilhar. Vamos viralizar esses conhecimentos aí, porque vai edificar muitas vidas. Vamos lá? Glória a Deus, queridos. Amém. Boa noite para todos vocês. Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Se assente no seu lugar, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para, juntos, entendermos um princípio espiritual poderosíssimo para a nossa vida. Como estabelecer a escada de Jacó na nossa vida e abrir os céus sobre a nossa vida financeira, sentimental, familiar, ministerial e assim sucessivamente. Então é necessário um exercício prático de manifestarmos a glória de Deus. Quantos estão preparados para invocar a glória de Deus? Diga amém. Então, prepare o seu coração aí
Abra esse coraçãozinho seu e deixa a glória do Senhor entrar na tua vida. Todas as vezes, preste atenção no que eu vou lhe falar, todas as vezes que nós buscamos a Deus com violência, exercitamos a nossa fé, como Jesus diz, se esforçando para tomar posse do reino de Deus. E quando o segundo céu, ontem nós falamos aqui, sobre o segundo céu. E quando o segundo céu é rompido, se estabelece uma conexão direta entre Deus e você, entre o terceiro céu e você. E isso acontece quando eu e você clamamos, buscamos, pedimos que isso venha sobre a nossa vida. Então é necessário que eu e você entendamos hoje. Hoje nós vamos falar muito sobre arrebatamentos, conscientes, arrebatamentos inconscientes. Nós vamos falar sobre visão. Nós vamos falar sobre alguns princípios do reino dos céus que vão trazer muito, muito e muito poder de Deus para a sua vida. Vai abrir a sua mente, tá bom? Vamos dar seguimento à apostila da Escola de Ativação Profética, que nós começamos a falar aqui ontem um pouco, tá bom? E amanhã nós finalizamos, encerramos este propósito. Eu quero lembrar, no final o pessoal aí que se interessa para a apostila, é só adquirir aí com os irmãos que vão estar com a apostila, no final você procure lá. Deixa eu falar algo para vocês, só um lembrete aqui. Então hoje é o segundo dia que nós estamos fazendo o culto aqui. Aí você deve estar se perguntando, pastor, qual será os dias e os horários dos cultos aqui na Cavode Aparecida de Goiânia? Anote aí para você não esquecer, grave aí. Domingo, 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Quinta-feira, 7:30 da noite. Quinta-feira. E também segunda-feira, 7:30 da noite. Segunda-feira? Então vai ser domingo, segunda e quinta-feira. Domingo é de manhã, viu? 9 horas da manhã, você pode vir, porque nós estaremos fazendo culto aqui pela manhã, aos domingos. Então vai ser bom para você vir participar de manhã também, tá? Porque no domingo à noite nós estamos na cidade de Umas, tá bom? E você que assiste esse vídeo pela internet também quiser acompanhar todos os endereços, todos, da Cavode aqui em Aparecida de Goiânia e também em Umas, tá aí nas descrições, é só você ver aí os horários e os dias certinhos também. Amém? Irmãos, vamos então estudar mais um pouco a Bíblia, entender mais um pouco sobre coisas espirituais. Eu vou começar a ler aqui um pedacinho aqui, que é a introdução, para que propósito é esta pregação de hoje e todas as outras pregações, tanto a de ontem como de amanhã. Então preste atenção nessa leitura que eu irei fazer. No culto de hoje, iremos aprender a subir na sala do trono, rasgar os céus, estabelecer a escada de Jacó. Muitos cristãos, ao longo de sua caminhada, ao longo da sua vida com Deus, da sua caminhada de fé, já tiveram inúmeras experiências com o Espírito Santo, semelhante a Jacó, que viu os céus abertos e anjos que subiam e desciam sobre essa escada. Muitos já foram arrebatados, outros viram a glória de Deus, semelhante a Ezequiel no capítulo 1, versículo 1, já tiveram visões de Deus, ou ainda foram arrebatados em espíritos e levados ao terceiro céu, conforme Paulo relata em 2 Coríntios 12, 2. Porém, muito mais do que essas experiências esporádicas, Deus quer treinar filhos maduros para conscientemente subirem à sala do trono e estabelecer a escada de Jacó sobre as suas famílias, empresas, igrejas, locais, cidades, vida financeira, casamento, ministério, relação e assim sucessivamente. Então o nosso objetivo é esse:
É buscar a Deus de todo o nosso coração, invocarmos a glória de Deus, para que tenhamos aí níveis de glória sendo revelado dia após dia em nosso coração e em nossa vida. Prepare então o seu coração aí, porque Deus ele vai trazer ao nosso espírito hoje uma revelação tremenda. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, por favor. 2 Coríntios 12, versículo 2 e 3 e 4. 2 Coríntios 12. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até onde, irmãos? Aonde? Terceiro céu. Ontem nós falamos aqui do conceito do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Amém? Então você vai começar a entender como entrar nesses lugares do terceiro céu. Continuando a leitura. Sim, conheço tal homem, que se no corpo, diga assim, fora do corpo. Então nós vamos entender isso aqui, fora do corpo, tá? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso. Ao paraíso. E ouviu palavras inexplicáveis, né? Inefáveis, por os mais chique aí, os quais não é lícito ao homem referir. Diga assim, arrebatamentos no corpo ou fora do corpo, consciente ou inconsciente. Então nós vamos entender essa dinâmica. Deixa eu te falar algo. Existem mecânicas no mundo espiritual que elas funcionam por causa do espírito humano. Diga assim, espírito humano, homem interior. Então são coisas, irmãos, que não é que é de Deus ou do diabo. São habilidades que o espírito humano, o homem interior, o teu espírito aqui, ó, tem. E essas habilidades, elas podem ser usadas tanto para as coisas de Deus, como para as coisas do diabo. Quem está me entendendo, diga amém. Não é que pertence a Deus e que pertence ao diabo. A grande verdade é que agora que os crentes, né, que estão entrando aí dentro desse conhecimento profético, estão começando a entender a Bíblia e olhar e enxergar coisas espirituais de uma forma diferente. Você está me entendendo? Então hoje você vai ver que a tua mente vai viajar, porque nós vamos ensinar, eu vou te explicar como que funciona dimensões até mesmo do dom de visão, de revelação, palavra de conhecimento, do dom profético. São manifestações que às vezes você pergunta para o homem que é cheio de Deus, cheio do poder, pentecostal, que sapateia, fala línguas estranhas, é uma pessoa de Deus, mas você pergunta, como é que funciona isso? Ah, não sei, só sei que Deus me usa. Você sabe que há muitos anos atrás, eu tinha crise com isso, porque eu chegava nos profetas, nas profetisas que eram usados por Deus, revelação, profecia, tudo, e eu perguntava, como que Deus te usa? Ah, eu não sei, só sei que Deus me usa. Não sabia explicar. Não, mas não tem um texto bíblico, tem nada. Não, isso se chama revelação. Eu sei que se chama revelação, mas como que se dá isso? Como que funciona? Eu queria saber. E não tive muitas explicações sobre isso. Mas depois de muitos anos estudando e começando a se conectar a esse conhecimento revelado, comecei a entender coisas espirituais, que eu vou passar aqui para você essa noite. Porque nós temos um propósito, diga assim, romper com toda a resistência do segundo céu e estabelecer a escada de Jacó na nossa vida. E na verdade não é a escada de Jacó, é a escada do céu, né? Todas as vezes que a escada de Jacó se estabelece em nossa vida,
manifestações sobrenaturais acontecem. Por exemplo, aqui está vendo aqui esse nome? Kavod. Kavod vem de uma palavra hebraica, kavad. Kavad significa pesado. Viu? Pesado. Ou então, quando se dá referência de kavad ou kavod, está falando de nuvem pesada, ou peso da nuvem. Por isso que se tem a referência peso da glória. Então, kavod, na verdade, era aquela nuvem espessa, outra expressão que se fala em Êxodo, nuvem espessa, nuvem pesada, que espairava sobre Moisés, que relampejava, que Deus falava através daquela nuvem. A nuvem saía raios, saía o poder de Deus e a voz do Senhor. Então nós temos a nuvem. O nome da nuvem é Shekinah. Só que o poder que emana, o poder que é liberado pela Shekinah, aí sim é Kavod, porque é a manifestação do peso da glória. Então todas as vezes que na nossa vida nós conseguimos ativar, que nós conseguimos acessar, que nós conseguimos estabelecer na nossa empresa, na nossa família, no nosso ministério, nas coisas cotidianas, a escada de Jacó, os céus estão abertos para a manifestação e a liberação da glória de Deus. Ontem você entendeu sobre o conceito dos 3 céus e como que o segundo céu faz resistência a mim e a você. Até citei ontem também, que eu tenho um vídeo aqui no YouTube, onde eu falo sobre a oração não respondida. Procure esse vídeo, porque eu falo desse mesmo conceito que eu falei ontem, de como o anjo Gabriel foi resistido no segundo céu pelo príncipe da Pérsia, quando Daniel orava. Então isso são fundamentos básicos para mim e você começar a entender. Eu vou fazer algumas leituras aqui, e é de suma importância você entender que eu e você precisamos entender muito sobre este conceito. Existe um perigo de se tornar amigo de Deus. Ele mesmo pode se agradar da nossa comunhão e nos levar vivo para o céu. Foi assim que aconteceu com Enoque, quando tornou-se amigo de Deus e não passou pela morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Como também Elias, o que subiu aos céus, lançou a sua capa para o jovem profeta Eliseu, o qual deu continuidade ao ministério profético, simplesmente com uma unção dobrada. Tanto Elias como Enoque venceram a morte e foram levados vivos para o céu. Tu acha que vai ser o que? O arrebatamento, irmão? O arrebatamento já acontece desde aquela época, irmão. Desde a época do Antigo Testamento. Desde aquele tempo já acontece. É a fotografia, mas preste bem atenção. Elias, Enoque, e nós temos no Novo Testamento um cara que usa teletransporte. Diga assim, Filipe. E Filipe era só um diácono, tá? Ele era só um diácono que pregava. E ele teletransportava de cidade para outra, de um lugar para o outro. A matéria, o corpo físico, os átomos dele era teletransportado de uma cidade para outra para pregar. Você já pensou isso? Como que ele viajava no mundo espiritual, como que ele viajava no tempo e no espaço, e se desentregava aqui, e se integrava a matéria dele em outro lugar para ele pegar o evangelho? É muito forte, irmãos. E isso são níveis, ele vivia níveis desses arrebatamentos, só que fisicamente, né? Um tempo atrás eu assisti uma reportagem na Record, preste atenção, de algumas seitas que havia, e de pessoas que eram ou que foram abduzidas. E sabe o que é esse abduzir? É o arrebatamento de corpo e espírito ao mesmo tempo. E tinha uma doutora lá, que eu não esqueci o nome, faz muito tempo que eu assisto, mais ou menos um ano, não sei, 1 ano e meio, só que isso ficou na minha cabeça, porque isso me interessa. E ela disse que a primeira experiência dela de abdução foi com 5 anos de idade, quando ela estava sozinha no quarto dela.
apareceu na janela dela uns seres que vieram, ó, nós vamos te mostrar algumas coisas. E levaram ela para o cosmo. Levaram ela para uma galáxia, ela contando, né? Uma galáxia distante. E lá, esses seres começaram a entregar sabedoria e disseram para ela, ó, quando você completar tantos anos de vida, que você tiver mais maturidade, nós iremos voltar a visitar vocês. A você, no caso, né? Porque nós temos um plano para a humanidade. Aí ela falou, eu não lembro bem, ela falou o nome dos seres, a rainha, sabe aquele trem de ciência, aquela ficção científica, que eles filmam aquelas coisas, então, de ET, sabe, essas coisas, então, é aquilo dali. E ela já estava ali com 60 e poucos anos, médica de formação, deixou a medicina em certo tempo da vida, porque esses seres não paravam de visitar ela. Com 60 e poucos anos de idade, ela já tinha sido abduzida 5 vezes. Mas quando eu falo abduzida 5 vezes, eu estou falando de corpo. Foi levada com corpo e tudo para lá. Corpo e tudo para lá. Aí ela ainda diz assim, ó, fora as projeções astral, que são constantes. Aí eu vou te explicar o que é a projeção astral e essa abdução. O que era a projeção astral? Ela ia em espírito receber nessa galáxia lá, onde esses seres davam conhecimento, sabedoria, como curar as pessoas. E ela diz, olha, o que eu faço não é uma religião, é uma ciência espiritual diferente. Eu não tenho nada a ver com o espiritismo, nada a ver com o cristianismo. O que eu faço é uma coisa única. É uma coisa única. Então, desde o começo, esses espíritos escolheram ela, porque viram essas habilidades no espírito. E isso é de qualquer um, irmãos. Essas habilidades não é que é de Deus ou do diabo. Porém, podem ser usadas pelo Espírito Santo. E porém, podem ser usadas também através de uma conexão com demônios, pactos com demônios. Você tem que começar a entender isso. O mundo espiritual, para que você tenha vitória nesse mundo espiritual. Então ela começa a contar das experiências dela ser arrebatada para lá. É a mesma dinâmica, é a mesma mecânica, é a mesma coisa do que os profetas viveram na época da Bíblia, só que de um lado obscuro, de um lado negro, de um lado demoníaco. Então é possível pessoas serem arrebatadas consciente, inconsciente e até serem levadas com o corpo e tudo para lá. Levada com o corpo e tudo para lá. E aí nessa matéria também falou de outros e outros casos, alguns casos que foram isolados, ou seja, que aconteceu só uma vez, e a maioria dessas pessoas que foram abduzidas, uns 80% ficaram loucas, perturbadas, porque aquilo que eles viram no mundo espiritual, aquilo que foi projetado para eles, eles não conseguiram o peso daquilo dali. Alguns ficaram perturbados. Se você que tem aí um entendimento de libertação comum, tem crente que é tão medroso, que é tão frouxo, vê uma pessoa incorporando, ele já quer sair correndo. Já teve lugares que eu fui pregar na igreja, não, aqui é fogo, pastor, é? Então vamos, bora. E eu pregar, falei, agora vamos orar por libertação. Pastor, não, aqui é fogo, meu irmão. Do demônio manifestar, os obreiros fazer tudo assim, ó, com medo. Não, segura. Não diz que é fogo aqui? Que fogo que é esse que não queima demônio? Então tem pessoas que só com isso já se assusta. Diga assim, as trevas está muito mais avançada no conhecimento do que os crentes, ou do que a luz, né? Eu e você somos luz. Aí há quem diga, pastor, por que não deixa esse conhecimento para lá e prega só Jesus? O que você acha que é Jesus, irmão? Jesus é a totalidade do mundo espiritual, irmão. Jesus é a totalidade do mundo. Jesus não veio pregar filosofia para você virar um religiosinho, não. Filosofia, religião,
Jesus veio pregar o reino de Deus. Tu sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é deste mundo, a Bíblia diz. Jesus não veio pregar nada deste mundo. O que ele veio pregar foi uma sabedoria espiritual, que eu e você temos que absorver, se queremos ter vitória na nossa vida. Então, existem estes casos de pessoas que tiveram essas faculdades espirituais ativadas pelo poder de Deus. E se eu te falar que havia um profeta, né? Que ele, tudo que se falava para ele, ou melhor, tudo que se falava dos inimigos, né? Eu vou ler aqui para você ficar chocado. É um exemplo de arrebatamento consciente. Diga assim: arrebatamento de espírito consciente. O cara não cai, o cara não fica desacordado, ele fica consciente, só que ele está vendo coisas espirituais. É como se um quadro de imagens fosse projetado diante dele, ou ele ser levado. Nós temos 6 meses de trabalho lá em Umas, certo? 6 meses. Já teve uns 2 cultos lá. 2 não, 3, porque só eu já discerni 2 vezes lá, na hora de libertação, pessoas incorporadas, de espíritos humanos, de pai de santos, de feiticeiros, dentro da reunião. No dia que o apóstolo Gelson também foi pregar lá, ele discerniu também lá. Se tu soubesse a estratégia desses endemoniados, a grande verdade é que os filhos das trevas, eles têm dedicado mais do que eu e você. Enquanto você fica naquela oração michuruca de 30 segundos, os caras estão dando a vida, os caras estão dando sangue, os caras estão comendo carne podre no cemitério, os caras estão bebendo sangue para receber poder das trevas. E eu e você vem para o culto, vem para a reunião, não consegue dar um glória a Deus, um aleluia, não se concentra, não quer aprender, não quer nada, porque tu é viciado, me dá, Jesus. E nós temos que desintoxicar os crentes disso. E como que faz isso, pastor? Com conhecimento. Eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu prego isso, eu falo disso, mas eu quero que você entenda o mundo espiritual, para que você não fique dependente de uma pessoa ou de outra. Eu quero que você entenda que você tem todo o potencial de Deus dentro de você, através do Espírito Santo, irmão. Está dentro de você, meu irmão. É só você tirar essa capa de religiosidade e começar a se tornar um verdadeiro adorador. É isso que Jesus está procurando. Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito. Não é na alma, é em espírito e em verdade. Em verdade. Vou fazer uma leitura aqui de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Você vai procurando aí e segue para a gente ganhar tempo. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel e teve conselho com os seus servos. E na tradução aqui, os servos são os magos. Diga assim: o rei da Síria foi consultar os feiticeiros. Continuando a leitura, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Ponto. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares em tal lugar, porque o rei da Síria e os sírios estão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de o que ele tinha avisado, e assim se salvou. Era mais ou menos assim. Estava uma guerra,
e o rei da Síria contra Israel. O rei da Síria falava assim: ó, vamos ficar lá naquela esquina tal, porque quando o exército de Israel passar lá, na emboscada nós pega eles. Só que você vai entender que o profeta Elias, ele vai descrevendo aqui algo sobrenatural. Vamos continuar a leitura para você dar o glória a Deus e depois entender. Isso aconteceu, olha só, continuando, isso aconteceu não só uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos, que eram os magos, certo? Não é assim, ó rei meu? Não, peraí. Chamou os seus reis e disse: não me fareis saber quem é dos nossos, que é pelo rei de Israel? O rei da Síria pensou que tinha alguém infiltrado, levando informações para o rei de Israel fugir. Mas não tinha ninguém aparentemente infiltrado, e ninguém estava do lado lá. Preste atenção, o que era? Você já sabe, né? Respondendo um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor. Mas o profeta, ó, eles discerniram o espírito do profeta. Não é assim. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas no teu quarto, na hora de dormir, na tua câmara. E disse: ide, vede aonde está, para que eu envie e o traga aqui. E foi dito: e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço de Deus, que era Geazi no caso, se levantado muito cedo, saiu, e eis que havia um exército que tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço diz ao homem de Deus: ai meu senhor, o que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você já parou? Eu tenho uma mensagem lá no YouTube falando dos anjos. Você já parou para pensar que no céu existe anjos como cavalos? Já parou para pensar? Ou são seres? Ou são anjos? Como que dá o nome a isso? Sabe, né? Seres de fogo, cavalo de fogo está dizendo. Cavalo de fogo. Cavalos e carros de fogo. Imagina isso, hein, irmãos? Ao redor do profeta. Quando os assírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Agora eu vou ler aqui rapidamente em uma outra tradução, de uma outra forma, alguns desses versículos. Eliseu entra no seu quarto e ouve tudo o que o rei fala na sua recâmara de dormir. Então aquela tradução que diz assim, ó: mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no quarto de dormir. Na outra tradução é: Eliseu entra no seu quarto e ouve tudo que o rei, o Senhor, fala. Como que o profeta Eliseu entra lá dentro, irmão? Se ele está em Israel e o povo está em outro lugar. E ele ouve tudo que está acontecendo lá. Diga assim: arrebatamentos de espírito consciente. Ao longo do seu caminhar de buscar dons, unção, você vai descobrir isso.
Ano passado nós estávamos ministrando libertação numa irmã, lá da cidade de Umas, muito tribulada, muita feitiçaria, muita macumbaria. E nós começamos a fazer, eu e a pastora Cleise, períodos de oração por essa pessoa. E assim, quando eu tinha pensado que eu tinha vencido a batalha espiritual, eu estou lá em casa no nosso devocional, andando para um lado para o outro, orando de um lado para o outro, orando, e Deus, Deus, Deus. Aí eu lembrei dessa pessoa, né? Falei, agora vamos orar por fulano de tal. Falei para a esposa. E eu comecei a orar por essa irmã, orando. De repente, Deus abriu minha visão assim, eu estava lá dentro do terreiro. E eu orando aqui, andando com os olhos abertos, e como se eu estivesse dentro do terreiro. E quando eu vi o pai de santo falando, olha, aquele demônio lá, aquele demônio que nós mandamos para lá, aquele encosto, ele foi derrotado. Vamos mandar o fulano de tal para lá. Falei para a Cleise, não é possível. Aí falou, peça ao fulano de tal que faça outro sacrifício. Foi dito e feito, irmão. Falei, ou eu estou doido, fumei maconha estragada, ou eu estou vendo uma realidade espiritual. E como que a gente faz isso? No teste. Isso um dia antes de anteceder o culto. Essa irmã caiu na cama, doente, com febre, do nada. Toda, sabe, esquisita. Eu falei, meu Deus do céu, ué. Já está atuando lá. Aí nós fomos lá na casa dela visitar ela, orar por essa pessoa. E eu já tinha o discernimento, já tinha visto, né? Botei as mãos nela e falei, ó, você que foi enviado no lugar do outro, você que é o mais forte, porque aquele que era mais fraco estava aqui, saiu. Sai e dá lugar ao outro que foi mandado hoje. Na hora, irmão, a irmã manifestou. Eu sou o caboclo boiadeiro. Eu falei, ixi, estou nem azul contigo. Como ele, olha o que o demônio perguntou para ele, como que você sabe? Como que você sabe que agora aqui é outro que manda? Aí eu falei para o demônio, você sabe como eu sei. Aí começou a me xingar, eu te odeio, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Pronto. E naquele dia, aquela irmã mais o filho dela tinha falado, eu comi uma comida aqui, pastor, e depois que eu comi essa comida, ficou tudo ruim. Então, solta agora do estômago dela. O filho vomitou, ela vomitou, foi uma libertação assim, total. Então isso faz toda a diferença num trabalho de libertação em uma batalha espiritual. Eu estava orando, irmão, aqui, ó. E de repente eu orando aqui, eu me vi lá dentro do terreiro. Era como o profeta Eliseu, que estava ali naquela guerra, e tudo que o rei dos inimigos falava, o rei da Síria falava lá no quarto dele, Eliseu estava lá. Só que isso não só acontece, como eu disse para você, em coisas de Deus. Já teve momentos do próprio pai de santo, o espírito do pai de santo, do feiticeiro, sair do corpo dele e atrapalhar reuniões de cultos de libertação. Eu já lidei com pessoas que estavam incorporadas, não demônios, mas espíritos humanos, de feiticeiros, de macumbeiro, que estavam lá, na pessoa. Isso, para alguns crentes, meu Deus do céu, ai pastor, não fala essas coisas. Mas isso é sempre, irmão. Só que é uma verdade espiritual, que eu e você tem que começar a entender e ver que o mundo espiritual é muito mais real do que você pensa, do que você imagina. Enquanto os crentes estão lutando com aquela oraçãozinha rasa, meu irmão, os caras estão fazendo altos níveis de feitiçaria. Eles estão bem à frente de mim e de você. Estão bem mais elevados, porque eles entenderam estas habilidades do espírito humano. Eu fico surpreso de saber que tem igrejas e pastores que ainda não compreendeu que isso são habilidades do espírito humano.
que podem ser ativadas por Deus através de comunhão com o Espírito Santo ou de demônios. Você conhece igrejas que homens e mulheres de Deus revelam e a revelação é em cima, sim ou não? Conheço um monte. Na minha família, Deus já me usou assim várias vezes e me usa. Conheço. Ixi. Aí se você me perguntar, pastor, o senhor conhece também feitiçaria, bruxos no terreiro, não sei aonde, pessoas que adivinham coisas do mesmo jeito? Eu vou falar para você, eu conheço. Porque a dinâmica é a mesma, é habilidades do espírito humano. Porém, um é ativado por Deus e outro é ativado pelo demônios. É por isso que existe um dom específico que os crentes não têm ou não querem ter, chamado discernimento de espíritos. No plural, espíritos. Espíritos. Então esse discernimento de espírito que vai fazer toda a diferença de você saber quando é um espírito humano que está atuando, quando é um espírito demoníaco, ou quando é apenas a alma da pessoa. Isso faz toda a diferença. Por isso que existe um dom específico para isso. Sabe por quê? Porque a dinâmica espiritual é a mesma. Aí vem os cabeça de pudim religiosos, ó. Esses sinais, esses prodígios aí, é tudo do capeta. É tudo do diabo. É o diabo que opera. As pessoas acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus, infelizmente. Se o diabo faz chover fogo, meu irmão, imagina o que Deus não faz, hein? Imagina o que Deus não faz. Só que nós nos trancamos, porque é um campo que existe muita dedicação para você receber essas ativações espirituais. Existe sacrifício, preço, renúncia, santidade, oração, dedicação, amor. Tem que ter tudo isso. Tem que ter a entrega. Você entrega a tua vida total a Deus. Você se renuncia de tudo. Vai ter dia que você vai perder a noite de sono, lutando, orando. Vai ter dia que você vai estar muito ruim. Vai ter dia que você não vai ter tempo, porque você está tão atarefado cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Só que o sistema religioso não quer isso. Ele quer uniformizar as pessoas debaixo de uma feitiçaria de controle. E mexer com o ministério profético, irmão, é uma coisa que você não vai ter controle. Porque a unção de Deus ninguém pode controlar. É uma grande verdade. Elias, Eliseu, Filipe, Jesus, tudo. Todos esses exemplos e muito mais. Moisés, como eu citei, eles viviam essas experiências sobrenaturais de serem levados em espíritos. Você sabia que isso pode acontecer hoje? Você sabia que isso pode acontecer agora? Você sabia? Você sabia que a revelação, a profecia, é um fragmento de uma realidade que está lá no terceiro céu? Você sabia que quando você tem uma visão, uma revelação, de fato, de Deus, é porque o teu espírito foi projetado lá no terceiro céu e trouxe aqui para a tua alma, mente, alma, um discernimento, uma visão. Só que às vezes não conseguimos ter esse entendimento, que é o nosso espírito que vaga, que viaja no mundo espiritual. Só que da mesma forma que ele vaga para conectar com coisas de Deus, o espírito humano ele pode também se conectar a demônios. Não viu o exemplo do começo que eu disse para a mulher, que foi abduzida 5 vezes de corpo e tudo? Você vai perguntar a dedicação que essa pessoa tem para adquirir esse nível de poder. Aí você fala assim, gente, tem uma reunião de oração, quem vem? Vocês sabem aqui que nós temos uns projetos aqui de altar de oração de 7 horas, né? Mas só vem maluco mesmo, só gente que quer orar mesmo.
Mas por que o ministério de oração nas igrejas não funciona? Só vem quando vem os crentes cansados, que não está interessado. Porque também eles às vezes não têm esses conhecimentos. Que naquele momento de oração, ele pode ter arrebatamentos lá no céu. O problema é que a religião, os pastores, as igrejas, por não entender isso aqui, eles colocaram essas pessoas que têm essa habilidade na igreja como super crentes, super heróis, ou seja, estrelinhas. E isso é uma mentira da religiosidade. Só que não é uma obrigação, sabia? Paulo diz assim: todos podem profetizar. E é verdade, porque todos têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então você tem o potencial de profetizar. Você tem o Espírito Santo? Então você tem o potencial de cura, de dons de cura. Você tem o Espírito Santo? Você tem todo esse poder. Porém, você não vai ser obrigado a curar ninguém, a expulsar demônio de ninguém, a fazer nada. No final das contas, sabe o que pesa mais? Diga assim: a alma. Porque a alma é preguiçosa. A alma é rabugenta. E tem umas almas aí, viu, que é chata, que dá trabalho. Alma ferida, que impede o espírito que está lá dentro dele. Dentro de você tem um espírito, não é essa alma rabugenta, chata não, irmão. Dentro de você tem um espírito, que quando o Espírito Santo de Deus vem, ele não toma o lugar do seu espírito. Porque a função do Espírito não é eu tomar o lugar do teu espírito, como acontece nos terreiros de macumba, que o pai de santo perde o consciente e começa, através de demônios, falar. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus sabe que funciona o quê? 2 em 1. 2 em? O Espírito Santo se torna um com você, e você um com Deus. O Espírito Santo não vai trabalhar sozinho não, irmão. Você não entendeu isso? Você não entendeu isso? O Espírito Santo não vai trabalhar sozinho. Eu lá em Umas, esses dias atrás, eu preguei sobre, eu vou pregar aqui depois, reinar com Cristo. Posições de autoridade no mundo espiritual. E reinar com Cristo é diferente de você entender de Cristo reinar. O que a religião quer? Que Cristo reina. O que os pastores estão pregando? Que se Cristo está na tua vida, Ele tem que reinar. Porém, tu está endemoniado, tu está enfermo, tu está endividado, está cheio de maldição, está cheio de coisa. Cheio de coisas ruins na tua vida. Não, mas você tem Cristo, você aceitou Jesus. Não, vai no psicólogo, isso é só alma. Mentira. É coisa espiritual também. Eles te ensinam tudo, a teologia bonita, mas menos você entender que é reinar com Cristo. Não, mas deixa Deus agir, descansa o teu coração, não precisa fazer nada, Jesus já está fazendo. Mentira. Tudo que Jesus poderia fazer por você, Ele já fez. Tudo que você quer, já existe no mundo espiritual. Agora é você tomar esse cargo de autoridade para reinar, para governar, para tomar posse desse poder e reinar com Cristo. Não é Cristo reinar sozinho, não. O problema é que você espera Cristo reinar, mas Cristo já está reinando, mas Ele quer reinar junto com você. Você é a extensão dele aqui na terra. Nós somos a extensão. Então nós temos que acordar. Temos que despertar para essas habilidades espirituais. Começar a abrir a nossa. Nossa, eu tenho esse poder. Eu tenho essa capacidade. Uma vez uma irmã me perguntou: ah, pastor, está demorando muito a minha libertação. Até quando eu vou ficar manifestando demônio? Falei, até você entender que você está reinando com Cristo. Porque enquanto você estiver na sua passividade, na sua religiosidade, enquanto você estiver dando brecha, enquanto você estiver entendendo
que você tem que ser um crente de verdade, parar de ser um mundano, de assumir a sua identidade. Quem que você é, minha irmã? Eu sou um evangélico. Pô, o seu problema é isso. Você é uma evangélica, você é uma gospel, mas não é uma filha do reino. Pelo menos era para ser, mas você ainda não absorveu essa identidade. Porque os filhos do reino manifestam o reino de Deus na terra. E Deus está procurando essas pessoas. E lembra que eu citei ontem? O homem lá, cego de nascença? Não. Será que foi quem que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foi quem que pecou? Jesus disse, não, foi para manifestar a glória de Deus na vida dele. O texto é assim, foi para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. A tradução mais comum. Mas existe uma outra tradução mais apurada, que vai traduzir assim, era para que alguém, olha só, para que alguém manifestasse a glória de Deus nele. Essa tradução é para que se manifeste a glória de Deus, dá a entender que em um momento, em uma hora, em algum momento a glória de Deus vai surgir, porque é isso que os religiosos acham, sabia? É isso que a tua mente religiosa pensa, que num culto como esse, a glória de Deus só vai manifestar se Deus quiser. Não, pastor, quando Deus quer, acontece automático. Mentira. Pode ler todos os casos que antecederam a manifestação da glória de Deus. O que é que antecede a manifestação da glória de Deus? Uma busca insistente, um arrependimento, um choro, um quebrantamento, sacrifício, adoração, louvor, choro, lágrimas, de pessoas que entenderam que tem que chamar o reino de Deus aqui para que ele venha. Todos os exemplos. Houve algo que antecedeu. O problema é meu e seu, porque nós recebemos uma teologia tão passiva, que nós tudo temos que esperar Deus fazer. Se Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Falta eu e você na terra fazer alguma coisa aqui. Você tem que fazer alguma coisa aqui, meu irmão. Então por isso que nós insistimos, vem para as orações, vem para as campanhas, faça isso, faça aquilo outro. Porque você pode ficar aqui me ouvindo 30 anos, irmão, e nunca fazer nada na tua vida, nunca exercitar a tua fé, tu continuar só apenas me ouvindo. Quando tu sai lá fora, tu tem a tua vida, tu tem os teus pecados, tu tem tudo que tu quiser. Eu vou te respeitar. Eu não sou aquele tipo de pastor religioso que se eu te encontrar na biqueira fumando uma pedra, eu já está em pecado, hein? Não, a escolha é sua. Eu estou mostrando para você que eu vivo a glória de Deus, ou pelo menos quero viver. Se eu preguei para você, se eu te ensinei, tu pegou essa palavra, embolou e jogou no lixo, o problema é teu. Eu estou à procura daqueles que querem entender esses mistérios. Porque Jesus diz assim, não adianta você dar pérolas aos porcos. Os porcos não conhecem, eles não conseguem reconhecer o valor dessas pérolas. Tem pessoas que não conseguem reconhecer o valor que existe por trás dessas palavras aqui, irmãos, Segredo, códigos espirituais, poder que muda a vida das pessoas. Tem pessoas que não valorizam. Entra no ouvido, sai. Aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A não ser orar e dizer, Deus, misericórdia. Deus, tem piedade desses crentes. Deus, ajude essas pessoas. Porque eles não sabem, eles não dão valor a essa palavra. E aí o que acontece? Nós gostamos o quê? De ficar debatendo aquilo que nem vivemos. Tem um monte de canal no YouTube, irmão, para falar mal de crente, falar mal de evangélico, falar mal de pastor. E tem um bocado de crente que ama ficar debatendo Bíblia com os outros. Não é porque a minha igreja aqui é a certa, minha igreja é a santa, eu sou o super do super do super, eu sou o teólogo dos teólogos do teólogo tá. E cadê a manifestação da glória? E cadê o poder de Deus? Não, isso aí é só agora nós chegar no céu. Mentira. É agora também. Todos esses propósitos aqui, todas essas habilidades aqui, estão disponíveis para você hoje. Se nós nessa noite decidimos, vamos entrar lá no terceiro céu,
O problema é que você é tão religioso, te engomaram tanto, te colocaram numa forma tão maligna, que tu já está olhando para orar. Nossa, meu Deus. Glorinha tá... o pastor fala demônio das 9h30, né? Demônio das 9h30, vem, nossa, 9h30, 9h30. Vamos, pastor, termina. Porque tu quer que Deus resolva os teus problemas em 5 minutos. Tu está atrás de uma fórmula mágica. Tu está atrás da varinha de condão que faz plim, aí tudo aparece. Oh, é isso. Deus para mim é assim. Tu está redondamente, quadradamente, sei lá, enganado. Mas se nós hoje propormos aqui, saímos daqui, vou contar uma coisa para você de uma igreja muito importante no Brasil. Assembleia de Deus no Brasil. Quem conhece a Assembleia de Deus? Todo mundo. Nos primórdios da Assembleia de Deus, os cultos eram mais ou menos de 6 horas, diz os historiadores. Porque os irmãos se reuniam em um culto como esse aqui e falavam assim, nós só vamos para nossa casa e finalizar o culto quando a presença e a glória de Deus se manifestar. Eles começavam a tocar pandeiro, começavam a cantar, começavam a entoar, enquanto eles não começavam a ver anjos andando naquele lugar, paralítico andando, pessoas levitando, porque tem história de pessoas que nas reuniões dele até levitava, flutuava assim, que era tanta manifestação da glória de Deus. Então o culto deles era assim. Eu entendo que esse devocional é muito importante, porém só a manifestação da glória de Deus sem conhecimento vai nascer um tanto de crente fanático, acreditando na superstição, que um profeta e outro, sem entender a Bíblia, não consegue explicar, como eu tive essa crise. Como que acontece isso? Ninguém sabia explicar, só sabia que fazia. Ou seja, perderam o exercício de fé para a manifestação da glória, deram lugar a uma teologia passiva. E hoje, o que nós temos? Uma herança ministerial de pessoas com crise. Só que Deus está restaurando o modelo hoje, nos nossos dias, de pessoas que têm um conhecimento profético e de pessoas que querem gastar a sua vida para ver a glória de Deus se manifestar em todas as ocasiões. Então, sem preguiça, sem passividade, nós vamos invocar a glória de Deus e ela vai vir sobre nós. Mas até quando você está disposto? Tem que ter uma disposição interior para isso. Você não espera a glória de Deus se manifestar passivo, parado, sem desejar. Temos que desejar a glória de Deus. Antes de nós orarmos aqui, amanhã nós vamos finalizar esse entendimento aqui, que você vê que eu fui até para outro rumo, mas é o Espírito que leva. Nós vamos finalizar amanhã falando sobre as pessoas que criaram essa conexão. Elias, que foi levado em uma carruagem de fogo em um redemoinho. Jó, que recebeu uma resposta de Deus e um redemoinho se surgiu e a voz de Deus era ouvida. Jó ouvia Deus falar através desse redemoinho. O que é esse redemoinho? Alguns pensam que a escada de Jacó, a escada do céu, é uma escada como uma escada normal, tradicional, mas é uma escada aspiral que forma um redemoinho. Porque o que veio buscar Elias naquela carruagem de fogo, a carruagem de fogo veio e se moveu um redemoinho. Então ele ia andando assim, subindo. Esse redemoinho é essa escada, que é como uma aspiral. Jó teve essa experiência, o profeta teve essa experiência, porque é uma conexão direta. E dentro desse redemoinho se forma cientificamente, lógico que não tem muitos estudos e nem gente falando totalmente disso. Pouco se ouve isso dentro de um conceito espiritual, que se cria um campo magnético sem a interferência espiritual. Ou seja, sabe aquela resistência do segundo céu que eu falei ontem? Quando essa escada é estabelecida e esse redemoinho é formado, não há interferência. Demônios não conseguem interferir, não conseguem se conectar. Eles não conseguem nem ver o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. Porque essa escada ela se torna um campo eletromagnético onde a pessoa está.
essa escada pode vir hoje sobre esse lugar. E dessa escada descer anjos como Jacó via, anjos que subiam sobre ela e desciam sobre ela. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a essa escada para nós vermos a glória de Deus, vermos maravilhas e experimentar aqui na terra grandes milagres. Mas antes desse exercício de fé, eu quero convidar aqui o pastor Valci, que vai dar uma palavra para nós. E abra o seu coração também para essa palavra, que Deus ele vai nos abençoar. Prepare o seu coração, já já nós vamos começar a exercitar a nossa fé.